Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos ouvintes da palavra do dia, a qual estaremos lendo em Lamentações, capítulo 5, a qual diz a súplica intercessória. Lembra-te, Senhor, dos que nos têm sucedido, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estrangeiros, a nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Os egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com o perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. A nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu da nossa cabeça a coroa. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou nosso coração. Por isso se escureceram nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossos dias como antes, mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Nós vemos que é uma lamentação. A lamentação de Jeremias, aonde esse profeta sofreu demais. Esse profeta fez a vontade de Deus. Deus falou para ele profetizar contra Jerusalém. Porque Jerusalém estava vivendo do jeito que eles queriam. Adorando ídolos, comendo e bebendo, folgando e pisando nos mandamentos do Pai. Não obedecia a Deus, não reverenciava a Deus. Eles achavam que poderiam traçar seus próprios caminhos de acordo com as próprias vontades, né? Era festa, pegavam os vasos da casa do Senhor, faziam festa particulares, né? Não estava nem aí com as coisas de Deus mais, mas de uma forma muito grave, muito grave. E Deus enviou Jeremias, né, para alertar o povo, principalmente o rei, né? O rei Zedequias não dava ouvido. Deus falava a Jeremias, fala para ele que eu vou destruir a cidade. Fala para ele dar um jeito de se converter, porque senão as coisas vão ficar pior. E não adiantou nada, ele não obedecia. Ele não dava ouvido pelas palavras que o profeta estava dizendo. E a gente pode ler aí o livro de Jeremias, que esse rei, ele era durão, viu? Muito durão. E Deus mandava Jeremias falar. Sabe o que ele fazia com Jeremias? Jogava Jeremias no calabouço, deixava ele preso. Mas quando soltava,
Ele continuava pregando, falando para o rei. O rei, Deus falou assim, que se você não se converter, se você não se entregar para o rei da Babilônia, o rei da Babilônia vai vir aqui e vai destruir até a igreja, o templo de Salomão. E ele falou assim que ele não ia fazer isso. Ele resistia à voz de Deus, porque o povo estava em pecado, adorando ídolos, deixando a casa de Deus para fazer as suas próprias vontades, pecando contra Deus, prostituindo, se rebelavam, né? Mas, e ele continuou judiando de Jeremias, prendia Jeremias no pátio e judiava muito de Jeremias. Ele não queria acreditar, ele não queria se dobrar perante o profeta que estava dizendo a palavra de Deus. O que ele fez, né? Continuou resistindo. Mas o dia chegou. O dia chegou. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou cercar a cidade, sitiou, ficar acampados ao redor da cidade. E ninguém podia entrar nem sair. Mas chegou um momento que eles invadiram a cidade na hora certa. Invadiram, queimaram a cidade, destruiu o templo, a igreja, levou preso o rei Zedequias, levou os irmãos, e nessa leva é onde foi os meninos também, né, os servos de Deus que temiam a Deus, também foi preso, foram levados cativos. E no meio tinha Daniel, Azarias e Misael e Ananias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego e Beltesazar. Beltesazar é o Daniel, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses nomes, Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, são nome de ídolos. E Nabucodonosor trocou o nome desses meninos, colocou o nome de ídolos. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tudo bem, né? Entre aspas. E o rei Nabucodonosor vazou os olhos de Zedequias, o rei, e matou todos os filhos, os príncipes, né, filhos de Zedequias, antes de furar os olhos, na frente dele. E depois vazou os olhos dele, entendeu? Tudo porque não obedeceu à voz de Deus. Se tivesse obedecido, não teria acontecido nada disso. Mas não escutava. E quanto tempo Deus deu de chance, mas não ouvia a voz de Deus. Não queria se humilhar. A soberba é terrível, não deixa a pessoa se humilhar, né? Porém, a cidade foi saqueada, como eu disse. Levaram os vasos da casa de Deus, as bacias, as panelas, os garfos de ouro, os tesouros, foi tudo saqueado, a casa de Deus, levaram tudo para a Babilônia e queimaram a casa de Deus, aquela casa onde Deus falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do alto dos céus e sararei a sua terra. Mas só que a gente fica só naquele versículo. Mas se a gente ler o restante do texto, a gente vai ver que está escrito assim: mas se o meu povo se inclinar para deuses e não obedecer a minha voz e fazer ao contrário, eu destruirei essa casa. E as pessoas que passarem aqui por ela vão dizer: nossa, essa daí não era grande casa? Assim, 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 né? Então tá lá, né? E
em 2 Crônicas 7, se não me engano, né? Tá lá. E foi isso que aconteceu. Destruiu tudo, destruiu o templo de Salomão e assim por diante, né? E daí o pobre Jeremias, graças a Deus ele não foi morto, porque o rei da Babilônia poupou a vida dele, salvou a vida de Jeremias. E ficou um pouco de gente que trabalhava no campo, os pobres que ficavam no campo, ficou lá. Nabucodonosor não levou. E Jeremias foi salvo. Só que aí ele começou a orar, interceder pelo povo, clamar. Vemos aí o livro de Lamentações de Jeremias, ele chorando o tempo todo, também, né? Tanto que ele avisou da parte de Deus, tanto que ele disse, mas não ouviram a voz do profeta. O rei não ouviu a voz de Deus, não deu confiança, não deu crédito na pregação de Jeremias. E todo mundo sofreu. Os filhos sofreram. Que judiação, matou todos os príncipes, gente do céu. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Mas Deus deu autoridade para Nabucodonosor fazer isso, né? E além disso também, olha o tempo que Deus deu. E quando Nabucodonosor sitiou a cidade também, não foi de um dia para o outro, demorou, dava tempo, mas a pessoa não dá crédito, né? E as consequências vêm. Como que pode, né? Como que pode ser tão duro assim, de não ouvir o profeta, não ouvir a voz de Deus, Deus dando escape, a pessoa resistindo. Isso acontece com nós no nosso dia a dia, né? E quanto culto tem por semana, quantas das vezes a gente ouve a palavra do Senhor. Mas, como está escrito, quem deu crédito na nossa pregação? Quem que dá crédito naquilo que a gente está dizendo da parte do Senhor? Está indo contra a nossa vontade? Quem que vai ficar dando ouvido, não é verdade? Porque se a gente profetizar coisas boas, nossa, essa mulher de Deus, esse pregador é uma beleza. E pode trazer aqui na sua igreja que esse pregador é benção. É benção, nossa, precisa de ver o que ele profetiza. Profetiza que eu vou ser uma benção, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, que eu vou ganhar presente, que eu vou ganhar dinheiro, que meu salário vai aumentar, que eu vou comprar um carro, que eu vou ganhar uma casa. Ó, beleza. Mas vai um profeta falar para a gente se converter, né? E Deus pega e manda uma palavra de correção na igreja, a pessoa vai embora. Eu não vou mais na igreja. Por quê, irmã? Por quê? Por quê? Você não viu? Você não viu a palavra que pregou ontem? Não, nem reparei. Como é que foi? O que aconteceu? Porque tem muitas pessoas distraídas que não sabem mesmo. Ah, falou que eu tenho que ser mais humilde. Falou que eu tenho que obedecer a Deus, porque eu estou muito desobediente, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, que lá foi para mim, tenho certeza. Nossa, né? É assim. Então, ai do profeta, do pregador que pregar coisas duras, né? Não serve, não é verdade? E Jeremias não falou o que ele queria, ele profetizava o que Deus estava mandando, ainda que custasse a dor do corpo. Foi amarrado, jogado no poço, jogado no calabouço, preso no pátio. Vai saber se dava comida para ele. Mas lá acho que é no calabouço, um dos eunucos do rei ia lá escondido dar um pedacinho de pão para ele não morrer de fome. Mas, né, a gente está vendo aí, olha só,
E é isso que eu estou lendo no final, né? No capítulo último aqui, finalzinho. Imagina todo esse livro, né? E nesse livro também, Jeremias diz assim: Senhor, nós pecamos. Ele não falou que o povo pecou. Ele disse: nós pecamos. Por isso que isso por isso que isso sobreveio a nós, porque nós pecamos. Ele se incluía, ele intercedia pelo povo, se incluindo ali, né? E ele disse: Senhor, as nossas mulheres foram forçadas, né? Violentar as virgens, os príncipes foram enforcados, né? Os velhos, Senhor, não foram reverenciados. Cessou a alegria, né? O nosso coração desmaiou, Senhor. E aí, Senhor? Mas ele não disse: Senhor, por que o Senhor fez isso? Não, ele sabia, né? Ele não estava questionando a Deus, mas ele glorificou o nome do Senhor, porque a gente vê aqui no 19, ele dizendo: Tu, Senhor, permanece eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Em meio a tanta dor, lamentação, tanto gemido, seja a pessoa ser passada na cidade, ver as casas queimadas, né? Foi saqueado. E a casa de Deus, então, aquela casa de Deus onde eles oravam, glorificavam a Deus. E ele passando ali, vendo a casa totalmente destruída, caída. A tristeza era grande, a dor era grande, né? Mas ele dizia, eu acho que ele quis dizer assim: Senhor, a casa do Senhor aqui na terra foi destruída, mas o teu trono, Senhor, subsiste para sempre, né? Aí ele falou assim: ó Senhor, converter-nos a ti, Senhor. Converte-nos a ti, Senhor. Seremos convertidos. Renova nossos dias como antes. Ele começou a pedir para o Senhor interceder para que passasse aquele cativeiro, para que passasse aquele tempo logo, para os irmãos voltar. Sabia que eles regressaram depois? Voltaram com júbilo. Parecia que eles estavam sonhando em voltar para a cidade deles. Apesar de chegar lá, teve que reconstruir. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, né? E os demais irmãos, Esdras, né? Foi naquele tempo lá onde Esther foi rainha depois. Tudo isso aconteceu lá em Jerusalém. Mas houve intercessão, houve lamento, houve dor, tribulação. E a gente vê que Jeremias diz: Senhor, converte-nos, Senhor, converte. Então o povo se converteu. Depois que se converteram, aí voltaram para a cidade. Então, para nós entrarmos na cidade novamente, nos céus, no paraíso, onde é a nossa casa, nós temos que se converter. Nós temos que descer, deixar o orgulho, deixar de tanta coisinha daqui, coisinha dali. É o que a gente mais arruma para a nossa vida, coisinhas. Como a gente arruma coisinha, meu Deus do céu. Eu vejo, eu falo: Senhor, por que eu arrumo tanta coisinha, né? Eu não fico falando dos outros, eu falo de mim. Assim como Jeremias, ele não estava falando dos outros, ele estava falando dele, né? Converte-me, Senhor, né? E nós se deixamos levar por tantas coisas inúteis, banais. E a gente pode até mudar o rumo da nossa vida espiritual por causa de coisas banais, né? Mas nós vemos aí ele falando: Senhor,
Converte-nos, seremos convertidos. Renova nossos dias como antes. Por que a gente só fica pensando, mas antes era uma benção, e hoje não é mais? Vamos pedir para o Senhor renovar como era antes, né? Mas tu nos rejeitastes totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Com certeza, né? Aconteceu tudo isso. Deus enfureceu. Deus enfurece. Não é? Opa, Deus enfurece, Deus ira. Só que com seus propósitos e com determinação e tudo a seu tempo. A gente vê que a ira dele mesmo será naquele grande dia. Que, ai meu Deus, não haverá nem raiz nem ramo. Mas em alguns pontos do mundo, alguns lugares, ele faz justiça sim. Muitas das vezes a gente vê inundação, a gente vê destruições de furacões, essas coisas assim. Mas ele alerta primeiro. Ele não faz nada sem avisar. De jeito nenhum. Ele não faz nada sem avisar. Jamais ele vai fazer algo sem avisar alguém. Ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Até na nossa vida também. Ele sempre mostra, né? Para a gente ficar bem esperto, não é? Para a gente se consertar. Ele sempre faz algo para a gente se consertar. Nunca é para nos matar. Mas depende, né, da resistência. Depende, né, se somos obedientes ou não. Jeremias foi poupado. Os pobres que estavam trabalhando nas lavouras foi poupado, né? Mas os que estavam no palácio não foi poupado. Por que eles poderiam ser poupados? Isso aí é um príncipe, ele tem que ser poupado. Isso aí é um rei. Não toca no rei. Não, imagina, Deus vê que a justiça veio por cima mesmo. Veio lá do altar mesmo. Veio por cima, né? Aí a gente vê a situação. Mas as coisas de Deus não é brincadeira não, né? E a gente precisa examinar. Vamos examinar então a nós mesmos. É melhor a gente obedecer a voz do Senhor, ouvir a sua palavra, né? E aceitar a profecia que dói. A profecia que fala pra gente, você precisa orar um pouco mais. Você precisa obedecer a voz de Deus. É melhor a gente ser corrigido do que a gente ser elogiado, né? E a pessoa, ela tá tão acostumada nesse mundo de elogio, que quando alguém chega para ela e fala, acorda para a vida, meu bem, ela não aceita, né? E se não aceita é pior, porque aí pode ter os olhos vazados, pode perder filhos, como Ezequias perdeu todos os seus filhos. Foram mortos na frente dele. E quantas das vezes as pessoas colocam os filhos na frente e falam, Senhor, eu não posso fazer a tua obra. Eu tenho filhos pequenos, não posso fazer a tua vontade. Mas se o filho está atrapalhando, Deus pode tirar para você, se você quiser. Senhor, eu gostaria muito de fazer a tua obra, mas eu tenho que... Meu esposo não deixa. Se você quiser, Deus tira o teu esposo. Ou se ele achar melhor, ele tira. Não o que você quiser. Está atrapalhando? Né? O que está atrapalhando você fazer a obra do Senhor? Né? O trabalho? O que está atrapalhando? O Senhor pode tirar.
né? Daí você tem que entender. Você tem que saber o que é que você quer. Quantas das vezes você diz, eu quero fazer a obra de Deus, quero fazer a vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas aí você diz, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho um filho pequeno. Mas o chamado de Deus, quando Deus chama a gente, Ele não pergunta se você tem bebê, se você tem adolescente, se você é casado, se você é solteiro. Quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, você precisa obedecer. Porque senão, Deus não se deixa escarnecer, né? Nada impede nós de fazer a obra do Senhor. Nada pode impedir. Nada pode impedir. Quantas das vezes já contei que eu tive 5 e nenhum deles me impediu de fazer a obra do Senhor. Eu ia fazer visita. Foi a época que eu mais trabalhei para o Senhor. Na Santa Casa. Trabalhei também muito, mas isso nunca impediu de fazer a obra de Jesus, né? Então, o Senhor deve ser reverenciado. Converte-nos, Senhor. Renova nossos dias como antes. E a gente precisa colocar na brecha, pela obra do Senhor, se colocar à disposição do Senhor dos exércitos. Porque o Senhor é Deus, o trono dele subsiste eternamente, geração a geração, eternidade, eternidade. Glória a Deus. Vamos ficar com essa meditação, Jeremias, né? Último capítulo 5. Muito profundo, muito tremendo. O Senhor seja convosco. Vamos ouvir a voz do Senhor. Não vamos ficar escolhendo profeta para obedecer a voz de Deus. Não vamos escolher se é a irmã que pregou, se é o irmão que pregou. Vamos ouvir a voz do Pai. Amém. O Senhor seja convosco. O Senhor vos guarde e dê temor no coração. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. O Jesus Cristo, o justo Cordeiro.